Ô, Mili, sabe quem foi desapropriado, né? Dois. Um no Fluminense, desapropriado, e um se desapropriou no Atlético Paranaense. Vou trazer aqui rapidinho as informações da minha conversa com o Cuca mais cedo, né? A saída dele após o empate com o Corinthians no domingo. Ele deu aquela coletiva já tendo tido entregue o cargo antes, na segunda-feira foi confirmado. A saída dele foi, na sequência, saiu uma nota do Mário César Petralha muito contundente, chamando né, espremendo assim o Cuca de ingrato, que ele abriu as portas do Atlético Paranaense depois de todo aquele turbilhão que aconteceu no Corinthians no ano passado e que estava muito frustrado, papapá, e descarregou um monte de adjetivos. O Cuca hoje, para mim, uma das coisas que está na nota do Mauro César Petralha é que ele tinha dado um piti, muito nervoso, muito destemperado. O Cuca hoje comigo, ele negou que isso tenha acontecido no vestiário, ele disse que após o empate, o terceiro seguido que o Atlético sofreu, os jogadores saíram muito nervosos de campo, porque a torcida começou a gritar vergonha e na sequência, ao entrar no túnel do vestiário, havia tido invasão de torcedores e que no vestiário havia tido uma cobrança forte do Paulo Miranda, que é diretor, né, tem cargo de dirigente no futebol, para alguns jogadores, e aí começou a culpa é sua, a culpa é minha, vocês não fizeram o gol, a gente tomou o gol, o outro não cortou a bola, não vou até falar quem são esses jogadores para não expor o vestiário, e que o Cuca teria levantado a voz durante essa discussão para dizer, olha, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Então, se não está dando nada certo, a culpa é do ataque, da defesa, do meio de campo, eu vou embora. E eu perguntei para ele se na sequência disso, porque não é a primeira vez que eu escuto uma história de um técnico que entregou o cargo primeiro para os jogadores no vestiário e que foi demovido da ideia pelos próprios jogadores. Aconteceu com o Renato no Flamengo, aconteceu com vários técnicos, com o Cuca no Corinthians, aconteceu com alguns técnicos. E ele disse que não, que nenhum jogador, que depois do que ele falou, houve um silêncio e com constrangimento, e que ele foi para a coletiva de imprensa e, a pedido do Mazuco e do Paulo Miranda, ele não entregou o cargo na coletiva, ele terminou o dia lá. Que o Fernandinho não havia falado nada, que o Thiago Leandro... Estou falando das grandes lideranças. Não estou dizendo que eles tinham que falar, não. Estou reportando o que ele me disse que aconteceu. E na segunda-feira ele foi ao CT, se despedir de os jogadores de uma forma mais calma, inclusive os jogadores estariam mais calmos também, e que também tinha se surpreendido com a nota do Petralha, que era muito violenta, que a ideia ali, alguém tinha que assumir a culpa pelo que estava acontecendo, ele assumiu, e depois que ele assumiu, ponto final. Ele não me disse, ninguém quis me demover da ideia, ou esperava que alguém fizesse isso, mas o fato é que isso não aconteceu. Eu perguntei textualmente ao Cuca se isso tinha alguma coisa a ver com algum paquera do Cruzeiro. Se alguém do Cruzeiro já tinha ligado para ele antes, durante ou depois. Ele disse não me ligaram. Perguntei se ele tinha uma boa relação com o Cruzeiro e tal. Ele falou, tenho boa relação com todo mundo. Não disse que tinha boa relação, melhor ou pior com o Cruzeiro. Perguntei se ele ia trabalhar ou tinha planos para trabalhar ainda nesse ano. A resposta que ele me deu é, Marília, eu estou cansado, acabei de ganhar um netinho, minha outra filha está grávida, eu vou ficar um pouco por aqui, ou vou para uma outra cidade. Eu falei, trabalhar? Ele falou, não. Me defender dessa ameaça que o Petralha fez, dizendo que ele não ia ter paz se ele continuasse em Curitiba. Essa conversa que eu tive com o Cuca. Liguei para o Atlético Paranaense, vou preservar a fonte aqui, que não quis falar em on, dizendo que algumas coisas que o Cuca falou é verdade, sobre a entrada do Paulo Miranda, dos jogadores terem ficado quietos, mas que ainda assim consideravam o Cuca ingrato, que ele não poderia ter feito isso agora, que não havia nenhum plano do Atlético Paranaense trocar técnicos, e que sim, o Atlético Paranaense tem dois nomes mais fortes para assumir, um brasileiro e um estrangeiro. Perguntei de novo sobre o Diniz, em on ninguém fala, mas em off, sim, é o Diniz, o brasileiro que eles querem contratar. Liguei para o Cruzeiro de novo, para saber se existe alguma chance de trocarem o Fernando Sobral pelo Cuca agora, se ele resolver, por exemplo, descansar em Belo Horizonte. A resposta é não. Hoje, vou dar a data, para depois não falar que eu falei um dia e depois ele apareceu lá. 25 de junho, as três pontas disseram que não. Então, Mili, para o seu Fluminense que ficou sem o Diniz, não vai o Cuca. Você quer quem? Primeiro eu quero lamber as feridas. Eu acho que a gente faz mal isso nessa sociedade. A gente não aceita a tristeza. A gente acaba mal também nossos relacionamentos. E acho que são dois relacionamentos que terminam mal, de um jeito que talvez não precisasse, né? Tanto o do Cuca com o Atlético, quanto do Diniz com o Fluminense.
Vou só dar, o Renato falou do portal, né? Deixai toda a esperança vós que entrais. É da Divina Comédia, quando Dante e Virgílio está conduzindo exatamente. Dante pelos círculos do inferno, e está escrito lá, deixai toda a esperança vós que entrais. A gente poderia pôr na porta dos trabalhos da seleção, né? Deixai toda a esperança vós que entrais. Né? Às vezes a gente vai ganhar, mas assim, gente, sem esperança de futebol bonito, de futebol alegre, isso aí não tem não, tá? Então deixai aqui toda a esperança vós que entrais. Concordo com o Renato, é isso aí que tem que estar escrito lá. Então, gente, Cuca, né? O que você me perguntou, Marília? Que eu fui falar da Divina Comédia e eu falei da saída do Cuca, e a gente não vai falar sobre quem vai chegar no Atlético Paranaense, mas precisa se falar quem vai chegar no Fluminense, quem vai chegar no Vasco. Então, quem que o Fluminense vai atrás? É estrangeiro, é brasileiro, é antigo, é novo? O Cuca tem uma história no Fluminense, mas me disse que vai descansar. Então, o Cuca salvou o Fluminense de um rebaixamento que estava dado, né, gente? Justamente contra o Cruzeiro, um jogo absurdo em 2009, estava 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão, o Fluminense estava rebaixado com esse resultado, e o Fluminense virou para 3-2. Então o Cuca tem essa história no Fluminense, eu tenho certeza que a torcida do Fluminense não esquece. Em relação a quem vai para o Fluminense, eu acho que o Fluminense tem um problema maior aí, que é o seguinte, o Diniz fez um trabalho muito autoral. O Diniz fez contratações para esse trabalho autoral. É um Fluminense montadinho para o Diniz fazer o que ele tinha que fazer ali, que ele gostaria de fazer, e não rolou. Então, quem é o treinador que vai chegar? Para dar continuidade ou para começar de novo? Não sei. Eu nunca tinha visto nesse nível, eu acho, tá, gente? Manifestações de despedida dos jogadores em relação a um treinador que sai. Quase todos os jogadores. John Kennedy, Marcelo, John Arias, lá da Copa América, lá dos Estados Unidos, todos eles fazendo homenagens ao Fernando Diniz. Quando eu falei da tristeza, eu fiquei muito triste. Isso não quer dizer que a relação não tivesse que ter terminado. Parece um pouco Dorival quando ele saiu do Flamengo, Miri, desculpa, não parece um pouco Dorival quando ele saiu do Flamengo? Tem razão, Marília, teve isso, né, quando ele saiu do Flamengo, até porque foi uma saída ainda mais feia, né, foi uma saída muito feia do Dorival do Flamengo, e os jogadores demonstraram o que sentiam. Eu acho, a tristeza que a torcida do Fluminense está sentindo é porque foi um amor que acabou muito rápido, né? Foi uma paixão muito intensa que acabou muito rápido. Ela foi para os céus e ela encontrou o caminho do inferno, assim, de uma maneira repentina. E isso entristece. E tá tudo bem ficar triste. Eu acho que a gente fala pouco sobre estar triste na vida, né? A tristeza é uma dimensão, a tragédia é uma dimensão importante da vida. Falando aqui da Divina Comédia, né? A tristeza também. É triste, sim, perder o Fernando Diniz desse jeito. Devia ter continuado, não devia ter continuado, é um outro debate. Apenas reconhecer a tristeza. E tudo isso para dizer, eu não consigo enxergar quem poderia fazer um trabalho no Fluminense a partir disso que a gente tem agora. Um time emocionalmente dilacerado, contratações muito autorais, feitas pelo Paulo Angione, pelo time lá do Fluminense, para o Fernando Diniz. Quem é que vai assumir e quem é que vai colocar esse time para jogar agora? Não sei. Acho mais fácil o Atlético Paranaense. Por exemplo, colocar o Diniz lá. Acho bom. Acharia bom. Vitor Pereira lá, se a sogra dele melhorou, bom, no Atlético Paranaense, tá, gente? Estou falando. Não, ele renovou. Se livrou dessa. Se livrou. Renovou com o time da Arábia Saudita. A sogra se deu super bem no deserto. Então, eu não sei quem poderia assumir o Fluminense, sinceramente, não sei. Tá mutado, Renato, a gente não tá te ouvindo. Perdão, erro meu. Tem muita gente no Fluminense que acha que o melhor treinador por esse momento chama-se Renato Gaúcho, que é um técnico que sabe trabalhar com jogadores aparentemente já em declínio. Ele conseguiu recuperar vários jogadores assim no Grêmio. É um técnico que tem uma história bonita no Fluminense, também. Desde jogador até o famoso gol de barriga, em cima do Flamengo, do Vanderlei Luxemburgo, com o Romário, o Sábio, o Diaba 4. Renato, e é um técnico... e ele era... Oi. Ele era o treinador quando o Washington fez aquele gol contra o São Paulo, aos 49 do segundo tempo. Era o Renato Gaúcho, o treinador. Foi a final daquela Libertadores. Foi a final daquela Libertadores. Então, o único problema, se o Renato tivesse desempregado, eu tenho certeza que seria o Renato. O problema é se o Renato vai aceitar sair do Grêmio nesse momento, no meio dessa tragédia toda que o Rio Grande do Sul está passando. Quer dizer, eu não sei se o Renato, sabe, na cabeça dele vai dizer, pô, é legal, o Fluminense está me chamando, eu vou.
Mas eu vou abandonar o Grêmio nesse momento, vivendo essa tragédia, vivendo fora de casa, na zona do rebaixamento. Eu acho que isso aí pode complicar um pouco. Mas eu não tenho a menor dúvida que se o Renato estivesse disponível no mercado, ele seria o técnico ideal na cabeça de grande parte da torcida do Fluminense. Grande parte da torcida do Fluminense. Ô Rosa, eu sei que você não quer, você até gostaria do Diniz e tal, mas não vai dar. Porque o Abel completa agora a maior longevidade de um técnico no comando do Palmeiras, e aí ele, por uso capião, não sai nunca mais, só quando ele quiser. O Palmeiras, com o Abel no comando, joga amanhã também com o Fortaleza, com esse Estevão fenômeno, que ninguém nem tá com saudade do Hendrick, meu Deus. O Dorival não joga para a gente saber se era para estar com saudade. O Estevão faz tudo que ele está fazendo. Então, acho que lá vocês não querem, quer colocar aquele. Você já está com o fone do Silvio Santos. Quer trocar o Abel pelo Diniz? Não dá para trocar o Abel pelo Diniz, né? Mas olha, por que a gente também não coloca ali, já que às vezes eu gosto da solução caseira, né, Marília? O seu time já fez umas soluções caseiras que você ficou Marcão de possessa novo? da vida. Coitado, por que gente. Não? Por que não? Não, eu gosto dele, mas eu gosto dele, mas sim, já tá lá, já conhece todo. O Marcão é boleirão, acho que ele tem um perfil um pouco parecido com o do Renato, não tô dizendo aquele mais. Mas o Marcão é boleirão, conhece todo mundo ali, já pode. Já conhece, sabe tudo que tá acontecendo. De repente. Porque eu também não vejo. Sei lá, o Fluminense vai ter que tirar um coelho da cartola, assim, uma coisa assim, mirabolante. No mercado brasileiro não tem um treinador que consiga pegar esse legado do Diniz aí e fazer uma coisa, como a Billy disse, autoral. Muita gente falando isso, né? Com a questão assim, o Fluminense tem uma identidade de jogo, né? E tendo uma identidade de jogo que nós todos já conhecemos, né? Para mudar essa identidade de jogo de 5 ou 6 partidas é muito complicado, viu, gente? Não é uma coisa assim. Não é, por exemplo, chegar num Palmeiras hoje que tem um time que joga muito em função daquela coisa de não desistir, da intensidade, de jogo prático, e de repente arrumar. Então o Fluminense tem uma característica diferente, né? E é um time que também veio campeão da Libertadores, tem toda aquela pressão. Foi jogando assim que conquistou esse título da Libertadores, já veio também, ganhou também o Campeonato Carioca. Eu sei, é uma situação complicada do time do Fluminense, e o Fluminense está lá na rabeira, né? Quando você está na zona do rebaixamento para arrumar a casa, por isso que eu voto, se eu fosse o Bittencourt, deixaria o Marcão ali para tentar seguir esse barco, né? Agora, em relação ao Palmeiras, o Abel, na coletiva dele de domingo, ele me surpreendeu quando ele disse que não esperava tudo isso desse time. Acho que também ninguém esperava, né? 5 vitórias seguidas, né? O time está se... E agora a questão positiva do Palmeiras é que assim, é o time que mais está pontuando nessa janela Copa América. Tem uns adversários aí, nós fizemos assim, umas análises dos adversários. Se a gente for pensar bem, o grande adversário do Palmeiras é o Fortaleza. Então, assim, a tendência é o Palmeiras pode terminar esse primeiro turno na liderança, porque tem adversários mais possíveis de ganhar do que, por exemplo, o Flamengo. Acho que essa é a grande questão desse Palmeiras, né? Então, o adversário amanhã é um adversário duríssimo, que jogar no Castelão, nas condições de viagem. Assim que o Fortaleza também jogou no Mineirão, às vezes uma vez o Paz falou, o Marcelo Paz falou para nós numa entrevista num evento que eu estava, que, por exemplo, por Fortaleza chegar, às vezes voltar para Fortaleza é mais difícil, por exemplo, do que o Palmeiras, que está aqui em São Paulo e chegar. Então, assim, jogo duríssimo, o time entrosado, um time que, quando você tira aquela leveza você fica com aquela leveza de 5 vitórias seguidas e projetando chegada de reforços, Maurício, esse Gia e depois Felipe Anderson, assim. Então o Palmeiras e o Estevão iluminado, então o Palmeiras engrena uma sequência promissora, muito grande. E quer queira, quer não, Marília, eu vejo a pontuação do Atlético Mineiro, a pontuação do São Paulo, a pontuação do Botafogo,
a votação do repito do Atlético Mineiro é muito grande para tirar desses dois times, viu? É muito grande para tirar. Eles não são Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras não são Botafogo. Quando eles ficam ali nas primeiras posições, é muito difícil tirar. Então, já fica um caminho, aviso aí, Renato, seremos nós decidindo de novo esse título aí. Ih, calma, o que é isso? A Mili sabe que a gente está quase lá, 7 pontos, dá para pegar. Deixa eu falar, vou receber aqui agora se não trouxerem, tiver essas ideias mirabolantes, juro por Deus, eu tenho gastrite, não faço isso comigo. O Éder Traschini chegou em Las Vegas, não foi comprar fichinha, ainda bem, foi pro quarto trabalhar. Primeiro eu vou pedir para vocês deixarem seu like. O André Lucena, ele quer likes, e quem não der, likes é igual 3 pontos pro seu time na rodada. 100 likes igual o VAR vai te pegar na rodada, igual o VAR pegou ali a França com o negócio de pênalti, não pênalti, voltou, não voltou no pênalti da Polônia. Então, por favor, deixe seu like. Eu quero saber do Éder, primeiro, que estava presencialmente naquele constrangimento que foi o pós-jogo de ontem, que eu tenho certeza que você já deu o seu like, senhor Éder, e já deixou o seu voto, igual aqui eu já pedi. O que foi pior? Aquelas frases do Dorival, o negócio da fita métrica do campo, onde a Argentina ganhou, e o Uruguai ganhou, a Colômbia ganhou, tudo no mesmo campo, campos do mesmo tamanho, ou a galera, por mais que tenham jogadores jovens, reclamarem da pressão da estreia na Copa América contra a Costa Rica. Tenho até aqui um superchat, Super Pacheco, dizendo, não, mas a Costa Rica não é sempre fácil de ganhar. A última vez na Copa do Mundo, lá na Rússia, também foram gols. Gente, pelo amor de Deus, não é que jogou bem, entendeu? Não é porque um jogo é difícil com a Costa Rica que o outro pode ser também. E a Dedé, que tá pedindo likes, mas no chat tá pedindo o Diniz no Corinthians. Uma coisa anula a outra, viu, Dedé? Responde para mim aí, Éder, por favor. Oi, Marília, tudo bem? Boa tarde, né? Quase boa noite para todo mundo aí, né? Aqui ainda é boa tarde. Ô, Marília, eu acho que eu vou contar para você o que para mim foi pior lá, porque acho que é uma coisa que vocês não sabem. A gente ficou, para quem conhece mais ou menos, a gente ficou mais de 2 horas em pé na zona mista, esperando os jogadores saírem do vestiário. Que delícia. Para quem não é acostumado com isso, os jogadores eles vão pro vestiário, aí tem a coletiva do técnico e depois eles passam um corredor assim na frente da imprensa e a imprensa chama eles, né, para entrevistá-los ali na saída do campo. Ficamos mais ou menos umas 2 horas. Depois eu fui apurar sobre isso e eu descobri que o Vini Júnior e o Rodrigo foram selecionados para o doping, e aí demorou um pouco isso e a seleção resolveu esperar pelos dois para fazer aquela roda de conversa pós-jogo, de reza, enfim. E aí por conta disso atrasou ainda mais a saída